Ela estava sozinha e triste no evento até que o bilionário sussurrou: "Finja ser minha esposa." Sua resposta o deixou sem palavras. Antes de começarmos a história, curtam o vídeo se gostarem de histórias leves e divertidas, e não se esqueçam de deixar sua avaliação de 0 a 10 nos comentários no final. Boa leitura! Kayla Hart não deveria estar ali. Ela soube disso no instante em que cruzou as portas do Grand Hamilton Hall, em Washington. Soube disso quando o segurança conferiu seu nome 3 vezes na lista. Soube disso quando uma mulher coberta de diamantes a olhou de cima a baixo e simplesmente se virou, como se Kayla fosse invisível. E talvez ela estivesse. O baile beneficente reuniu o tipo de gente que aparecia nas capas de revistas de negócios. Políticos sorrindo com dentes perfeitos demais. Empresários gesticulando com relógios importados que brilhavam sob os lustres. Mulheres cujos vestidos provavelmente tinham seus próprios nomes e certidões de nascimento. E no meio de tudo isso estava Kayla, usando um vestido emprestado da prima, sapatos que já começavam a machucar e um coração que ainda doía por razões que ela preferia não pensar naquela noite. O único motivo de ela estar ali tinha nome e sobrenome: Renata Mura, sua melhor amiga desde a faculdade que trabalhava com planejamento de eventos e praticamente a arrastou para fora de casa. "Você precisa sair daqui, Kayla." Renata havia dito ao telefone 3 dias antes, já faz 3 semanas e tudo o que você faz é comer sorvete e assistir reprises de programas antigos na TV. "Isso é autocuidado", respondeu Kayla. "Isso é depressão com cobertura de chocolate. Tem um convite extra. Haverá pessoas importantes lá, conexões, oportunidades. Vai ter gente rica me olhando como se eu fosse um erro de digitação na lista de convidados. Haverá aperitivos gratuitos." Kayla hesitou. Que tipo de aperitivos? E foi assim que ela acabou lá, por causa de aperitivos e de uma amiga persistente que acreditava que sair de casa resolvia todos os problemas do mundo. Até então, Renata havia desaparecido nos bastidores para resolver uma emergência com o serviço de buffet, e Kayla ficou por conta própria. Há 3 semanas, a vida dela fazia sentido. Ela tinha um emprego estável como consultora de comunicação em uma empresa de médio porte. Morava em um apartamento pequeno, mas era dela. Tinha um noivo chamado Derek, que prometeu um futuro juntos. Ela tinha decidido 3 semanas atrás que seu futuro seria melhor ao lado de sua instrutora de yoga e que o apartamento, que tecnicamente estava em seu nome, precisava ser desocupado em 30 dias. Kayla respirou fundo, afastando o pensamento. "Você parece tão animado quanto eu", sussurrou para si mesma, olhando para uma escultura de gelo em forma de cisne que derretia lentamente no centro de uma mesa. O cisne não respondeu, ao menos tinha uma desculpa. Kayla caminhou até um canto afastado, perto de uma das enormes janelas com vista para os jardins iluminados. De lá, ela podia observar todo o salão de baile sem ter que interagir com ninguém. Era o plano perfeito. Ficar por 2 horas, mandar uma mensagem para Renata dizendo que tinha sido maravilhoso e depois ir para casa assistir a algo reconfortante na TV enquanto comia sorvete direto do pote. Um plano sólido, à prova de falhas. Até o momento em que deixou de ser. Do outro lado da sala, Wesley Grayson também não queria estar ali. A diferença é que Wesley não tinha escolha. Quando se é presidente de um dos maiores grupos de investimento da Costa Leste e o nome do candidato está diretamente ligado a um projeto de lei sobre incentivos fiscais para energia limpa, bailes de gala beneficentes deixam de ser opcionais. Aos 34 anos, Wesley já tinha construído uma sólida reputação. Inteligente, estratégico, frio quando necessário. O tipo de homem que entrava numa sala e imediatamente mudava a sua atmosfera, não por arrogância, mas porque irradiava algo que poucas pessoas conseguiam fingir: controle absoluto. Mas esta noite esse controle estava sendo testado. A candidata tinha 1,70 metros de altura, cabelos loiros impecavelmente penteados e um sorriso que parecia estar sempre estampado no rosto. Mallory Vance, socialite, influenciadora de causas que rendiam boas fotos, filha de um senador que transformou conexões políticas em arte. E nos últimos 6 meses, a mulher mais determinada a ser vista ao lado de Wesley em todos os eventos possíveis. O problema não era apenas a persistência de Mallory, era o que ela insinuava à imprensa, a conhecidos, a qualquer pessoa que perguntasse. Pequenos comentários sugerindo uma intimidade que nunca existiu. Olhares calculados, toques no braço que duravam 1 segundo a mais do que o apropriado. Wesley já havia deixado claro, educadamente, que não tinha interesse.
Mallory interpretou sua educação como timidez, estratégia ou qualquer coisa que lhe permitisse continuar. E esta noite ela pareceu especialmente determinada. Wesley, disse ela com sua voz suave como seda sobre o vidro, você está me evitando. Mallory, respondeu ele, mantendo um tom neutro. Estou apenas circulando, como todo mundo. Você sempre se afasta de mim. Ela sorriu, aproximando-se. As pessoas vão começar a pensar que você não gosta de mim. As pessoas pensam muitas coisas. Com certeza, Mallory inclinou a cabeça, observando-o. Por exemplo, eles acham que seria maravilhoso se nós dois dessemos uma entrevista juntos para aquele programa de negócios. Você sabe qual? Meu assessor de imprensa disse que o apresentador está muito interessado. Wesley sentiu um maxilar se contrair. Não dou entrevistas sobre minha vida pessoal. Mas sua vida pessoal é tão interessante. Ela tocou o braço dele, mantendo a mão ali tempo suficiente para que duas pessoas próximas percebessem, principalmente quando envolve uma companhia tão agradável. Ele precisava sair dessa conversa, agora. Foi então que seus olhos percorreram a sala, procurando qualquer desculpa plausível, e encontraram algo inesperado. Uma mulher sozinha, parada junto à janela, observando a multidão com uma expressão que misturava desconforto e ironia. Ela não estava tentando chamar a atenção, não estava posando para ninguém. Parecia não pertencer àquele mundo. E exatamente por essa razão, ela era perfeita. Wesley tomou uma decisão em 3 segundos. Não era do feitio dele agir por impulso, mas situações desesperadas exigiam medidas proporcionais. Com licença, disse ele a Mallory, sem esperar por uma resposta, e caminhou diretamente em direção à mulher junto à janela. Kayla viu o homem se aproximando e seu primeiro instinto foi verificar se havia alguém atrás dela. Talvez uma celebridade escondida, uma saída de emergência, qualquer coisa que justificasse a presença de alguém daquele calibre em sua direção. Não havia nada, apenas ela e o cisne de gelo derretendo ao longe. O homem parou ao lado dela. Alto, ombros largos sob um terno claramente feito sob medida. Queixo bem definido, olhos azuis escuros que pareciam calcular probabilidades em tempo real. Kayla o reconheceu imediatamente. Wesley Grayson, o rosto que aparecia em artigos sobre fusões bilionárias e iniciativas de energia sustentável. O que ela não conseguia entender era por que aquele rosto estava agora a menos de 1 metro dela. Boa noite, disse ele, com a voz baixa e controlada. Boa noite, respondeu Kayla com cautela. Houve uma pausa. Wesley olhou rapidamente para trás, onde Mallory observava com olhos atentos. Então inclinou-se, aproximando os lábios da orelha de Kayla e sussurrou, finja ser minha esposa. Kayla ficou parada por exatamente 2 segundos, então virou o rosto para olhá-lo, erguendo uma sobrancelha. Desculpe, o quê? Minha esposa, repetiu Wesley, ainda em voz baixa, mantendo um sorriso casual para quem estivesse observando de longe. Só por esta noite. Há uma situação complicada que preciso evitar. Kayla olhou para ele, depois para a elegante mulher loira que continuava a observar do outro lado da sala, e depois voltou a olhar para ele. Você está me pedindo para fingir que sou casada com você, disse ela lentamente, como se estivesse traduzindo de outro idioma, porque você não pode simplesmente dizer não a uma mulher. Wesley piscou. Não era a reação que ele esperava. É mais complexo do que isso. Para mim parece bastante simples. Kayla cruzou os braços. Deixe-me ver se entendi. Você é um homem adulto, aparentemente bem-sucedido, com acesso a advogados, assessores de imprensa e provavelmente um pequeno exército de assistentes. Precisa de uma completa estranha para fingir ser sua esposa, porque não consegue lidar com uma socialite insistente? Dito dessa forma, soa ridículo. Isso porque é ridículo. Wesley abriu a boca para responder, mas parou. Havia algo em seu jeito que o desarmava. A franqueza, a ausência de intimidação, a ironia afiada que parecia tão natural quanto respirar. Ele não estava acostumado com aquilo. Posso te compensar, ele ofereceu. Como você vai me compensar? Perguntou Kayla, genuinamente curiosa. Você vai me dar um vale-presente? Uma cesta de frutas? Um pônei? O que você quiser. O que eu quero é entender por que você está fazendo isso. Wesley hesitou. Olhou novamente para Mallory, que agora conversava com outro homem, enquanto continuava a lançar olhares em sua direção. Essa mulher, disse ele em voz baixa, passou os últimos meses insinuando à imprensa que temos um relacionamento.
Nunca tivemos, mas ela é filha de um senador influente, e cada negação minha se transforma em manchete sobre amantes secretos ou rompimentos dramáticos. Minha empresa está em um momento delicado. Preciso que a narrativa mude. Kayla o observou por um longo momento. E a sua brilhante solução é inventar uma esposa. Minha solução genial é apresentar uma esposa, corrigiu ele. Alguém que ela não conheça, alguém que não faça parte deste círculo, alguém real o suficiente para ser convincente. Alguém como eu. Alguém exatamente como você. Kayla soltou uma risada curta e sem humor. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você está sozinha neste evento. Sei que você não quer estar aqui. E sei que por algum motivo você parece completamente imune a tudo isso. Ele gesticulou vagamente em direção ao salão de baile. O que significa que você não entrará em pânico se precisar improvisar? Ou significa que sou uma pessoa completamente instável que pode causar um escândalo internacional? Você não parece instável. Os instáveis nunca fazem isso, respondeu Kayla. Faz parte do charme. Wesley quase sorriu, quase. Então disse ele, você vai me ajudar ou não? Kayla olhou para ele, olhou para o quarto, pensou em Derek, no apartamento do qual teve que se mudar, na pilha de contas que se acumulava, na vida que desmoronou em 3 semanas. E ela pensou que de todas as coisas absurdas que poderiam acontecer naquela noite, fingir ser esposa de um bilionário para irritar uma socialite não era nem de longe a mais estranha. Tudo bem, disse ela finalmente. Wesley pareceu surpreso. Tudo bem? Tudo bem, repetiu Kayla, mas tenho algumas condições. Condições? Primeiro, você não me trata como um acessório. Se vamos fingir que seja como parceiros, você não decide tudo sozinho. Wesley assentiu lentamente. Justo. Em segundo lugar, se alguém me perguntar algo que eu não sei responder, você me ajuda. Eu não vou ficar constrangido porque você não me preparou adequadamente. Negócio. Terceiro, ela deu um passo em direção a ele, erguendo o queixo. Se em algum momento eu decidi que isso foi longe demais, acabou. Sem discussão, sem negociação. Acabou. Wesley olhou fixamente para ela. Havia algo em seus olhos que ele não conseguia decifrar. Uma força que não combinava com a vulnerabilidade que ele havia notado a princípio. Fechado, ele repetiu. Ótimo. Kayla estendeu a mão. Então, prazer em conhecê-lo, marido. Meu nome é Kayla, e você vai me dever muito mais do que uma cesta de presentes. Wesley apertou a mão dela, sentindo um leve sorriso escapar. Wesley, e tenho certeza de que você me lembrará disso com frequência. Pode apostar nisso. Ele ofereceu o braço, e Kayla o aceitou. Juntos começaram a caminhar de volta para o centro do salão de baile, onde os olhares já começavam a se voltar para eles. Só uma coisa, sussurrou Wesley enquanto caminhavam. Qual é a nossa história? Nossa história? Como nos conhecemos? Há quanto tempo estamos juntos? Esses tipos de detalhes. Kayla pensou por um segundo. Nos conhecemos em uma cafeteria. Você derramou café na minha blusa e passou 2 semanas me enviando flores de desculpas até que eu concordasse em jantar com você. Wesley olhou para ela de soslaio. Derramei café em você. Você preferiria ter sido atropelado por um carrinho de cachorro-quente? A cafeteria é boa. Eu imaginava que seria assim. Eles chegaram ao centro da sala justamente quando um grupo de homens de negócio se aproximou para cumprimentar Wesley. Um deles, um homem de meia idade com um sorriso exageradamente largo, estendeu a mão. Wesley, meu amigo, eu não sabia que você tinha companhia esta noite. Esta é Kayla, respondeu Wesley, colocando a mão nas costas dela com uma naturalidade que surpreendeu ambos. Adrienne, minha esposa. Os olhos do homem se arregalaram. Esposa? Desde quando? Kayla sorriu, inclinando a cabeça. Desde que ele derramou café na minha blusa favorita e decidiu que a única maneira de compensar isso era me aturar pelo resto da vida. O grupo riu. Wesley olhou para ela com algo que parecia genuína admiração. O ato havia começado. Do outro lado da sala, Mallory Vance observava a cena com os olhos semicerrados. O homem ao lado dela disse algo sobre o mercado de ações, mas ela não estava prestando atenção. Wesley estava sorrindo. Wesley nunca sorria em eventos como esse. E a mulher ao lado dele era alguém que Mallory não conhecia, o que, naquele círculo, era praticamente impossível. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para sua assistente. Descubra tudo sobre a mulher de vestido azul ao lado de Wesley Grayson. Tudo.
Havia algo de errado naquela história, e Mallory Vance não descansaria até descobrir exatamente o que. A notícia de que Wesley Grayson tinha uma esposa se espalhou pela sala mais rápido do que champanhe na bandeja de um garçom. Em menos de 5 minutos, Kayla já havia apertado 17 mãos, recebido 4 elogios ao seu vestido e mentido sobre sua vida de casada para pelo menos 3 senadores. O mais impressionante, ela estava começando a se divertir. Então vocês se conheceram em uma cafeteria? Perguntou uma mulher de cabelos grisalhos e colar de pérolas, com os olhos brilhando de curiosidade. Que história encantadora! Foi muito romântico, respondeu Kayla, lançando um olhar para Wesley. Ele estava tão distraído com o celular que não me viu. O café estava quente, minha blusa era branca. Foi um desastre memorável. Wesley pigarreou. Eu paguei pela lavagem a seco. Você pagou pela lavagem a seco, enviou flores e apareceu no meu trabalho 3 dias seguidos até que eu aceitasse um pedido formal de desculpas. 3 dias, a mulher sorriu. Que persistente. Minha esposa chama isso de persistência, disse Wesley com um leve sorriso. Meu advogado chamou de comportamento limítrofe. O grupo riu. Kayla mordeu o lábio para não rir também. A verdade é que improvisar ao lado de Wesley era estranhamente fácil. Ele seguia cada passo dela como se tivessem ensaiado. Quando ela inventava um detalhe absurdo, ele o confirmava sem hesitar. Quando ela exagerava, ele equilibrava a situação. Era como uma dança que nenhum dos dois havia aprendido, mas que fluía naturalmente, e isso a assustou um pouco. Vocês não estão usando alianças de casamento, observou um homem baixo, de óculos redondos e olhar analítico. Kayla sentiu o estômago embrulhar. Ela não tinha pensado nisso. Eles estão sendo ajustados, respondeu Wesley imediatamente sem hesitar. Kayla emagreceu recentemente. O estresse do casamento, acrescentou ela. Planejar uma cerimônia íntima com a sogra se intrometendo em cada detalhe tira o apetite de qualquer um. Wesley olhou para ela de soslaio. Minha mãe não é tão difícil assim. Querida, sua mãe sugeriu que o buquê combinasse com a cor dos olhos do cachorro dela. Foi uma sugestão válida. O cachorro é cego. Mais risadas. Wesley baixou a cabeça, escondendo um sorriso genuíno. Você é terrível, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Você me contratou para isso, ela sussurrou de volta. Tecnicamente, você nem me contratou. Você me fez sentir culpado para que eu aceitasse. Você não resistiu. Resisti por pelo menos 4 segundos. Eu contei. Kayla revirou os olhos, mas sentiu algo estranho no peito, algo que parecia perigosamente divertido. A sala continuava girando ao redor deles. Mais rostos, mais perguntas, mais mentiras cuidadosamente construídas. Kayla descobriu que Wesley tinha um talento natural para evitar assuntos desconfortáveis. E Wesley descobriu que Kayla tinha uma impressionante capacidade de transformar qualquer situação embaraçosa em comédia. Eles funcionaram, e as pessoas perceberam. Nunca vi Wesley tão relaxada, comentou uma mulher de vestido verde, falando com a amiga ao lado. Ela deve ser especial. Kayla fingiu não ouvir, mas sentiu as bochechas esquentarem. Foi então que Colton Rains apareceu, alto, loiro, com aquele tipo de sorriso que parecia ensaiado em frente ao espelho. Colton era executivo em uma empresa concorrente, e pelo que Kayla pôde perceber nas conversas ao seu redor, tinha uma antiga rivalidade com Wesley, que ia além dos negócios. Wesley, enchi seus crios, disse ele estendendo a mão com uma cordialidade que não chegava aos olhos. E esta deve ser a famosa esposa misteriosa. Kayla, respondeu ela, apertando a mão dele. E você deve ser alguém que eu deveria conhecer, mas claramente não conheço. O sorriso de Colton vacilou por meio segundo. Colton Rains, Wesley e eu temos uma longa história juntos. Que bom. Histórias longas são ótimas para jantares tediosos. Kayla sorriu. Você pode até tirar um cochilo enquanto a pessoa fala. Wesley tossiu, disfarçando uma risada. Colton estreitou os olhos. Engraçado. Wesley sempre teve um gosto peculiar para companhias. É verdade, concordou Kayla. Ele também coleciona selos antigos e assiste a documentários sobre fungos. Sou a coisa mais normal na vida dele. Os fungos são fascinantes, interrompeu Wesley, entrando na brincadeira. Você sabia que existe um fungo que controla o comportamento das formigas? Eu não sabia disso, disse Colton, claramente sem saber como reagir. Embora funcione, invade o cérebro e faz a formiga agir contra seus próprios interesses. Wesley sorriu. Me lembra algumas pessoas que eu conheço. Kayla mordeu o lábio com força. Colton abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela voz de uma mulher.
Que conversa animada! Mallory Vance surgiu como se tivesse sido invocada por magia negra. Seu vestido dourado cintilava sob os lustres, e seu sorriso era tão afiado quanto uma faca de porcelana. Mallory, disse Wesley, em tom neutro. Conheça minha esposa, Kayla. Ainda não tive esse prazer, disse Mallory, seus olhos percorrendo Kayla da cabeça aos pés. É um vestido lindo, AC. Emprestado, respondeu Kayla sem hesitar. Jambia da minha prima. Ela tem ótimo gosto e um guarda-roupa generoso. Mallory piscou, claramente esperando uma resposta diferente. Que honestidade! Eu tento. A honestidade é a base de qualquer casamento saudável. Kayla sorriu. Você é casada, Mallory. O sorriso de Mallory congelou. Não, ainda não encontrei a pessoa certa. Que pena. Mas não se preocupe. Dizem que o mercado melhora depois dos 40. Wesley engasgou com a própria saliva. Onde vocês dois se casaram mesmo? Perguntou ela, mudando de assunto com a sutileza de um trator. Mallory lançou um olhar que poderia congelar champanhe. Não me lembro de ter visto um convite. Foi íntimo, respondeu Wesley. Muito íntimo, confirmou Kayla. Tão íntimo que quase nem nós fomos. Mallory estreitou os olhos. E a lua de mel? Para onde vocês foram? Kayla abriu a boca e percebeu que não fazia a menor ideia. Ela e Wesley não tinham discutido esse detalhe. Na verdade, não tinham discutido quase nada. A história da cafeteria era tudo o que tinham, e uma lua de mel definitivamente não estava nos planos. Itália, disse Wesley exatamente no mesmo instante em que Kayla disse, Japão. Silêncio. Mallory ergueu uma sobrancelha, e seu sorriso se alargou. Itália ou Japão? Kayla sentiu o coração acelerar. Ao lado dela, Wesley permanecia imóvel, mas ela podia sentir a tensão emanando dele. Ambos? Disse Kayla, forçando um sorriso. Fomos aos dois. Para ambos? Repetiu Mallory, saboreando cada sílaba. Sim, o Wesley queria a Itália. Eu queria o Japão. Então fizemos os dois. 2 semanas em Roma, 2 semanas em Tóquio. Ele comeu tanta massa que precisou de calças novas, e eu descobri que sou alérgica ao wasabi. Wesley olhou para ela com uma mistura de admiração e pânico. É verdade, confirmou ele, com a voz firme. Nunca vi ninguém ficar tão vermelho por causa de um condimento. Foi traumático, acrescentou Kayla, mas o Monte Fuji ao nascer do sol compensou tudo, assim como os vinhedos na Toscana e principalmente aquela pequena pousada em Florença, onde Wesley finalmente admitiu que eu estava certa sobre o itinerário desde o início. Eu não admiti isso. Sim, você bebeu. Havia vinho envolvido, mas você admitiu. Mallory os observava como um gato observa 2 ratos tentando escapar de uma ratoeira. Que história encantadora, disse ela por fim. Vocês dois parecem muito entrosados. Anos de prática, respondeu Kayla. Meses, corrigiu Wesley. Só estamos casados há alguns meses. Parece que o tempo passa mais devagar. Kayla sorriu para ele. Quando você encontra a pessoa certa, o tempo parece diferente. Por um instante algo mudou no olhar de Wesley, algo que Kayla não conseguiu identificar. Mallory também percebeu. Bem, disse ela, com um tom gélido. Foi um prazer conhecê-la, Kayla. Tenho certeza de que haveremos muito mais por aqui. Mal posso esperar, respondeu Kayla com um sorriso que não chegava aos olhos. Mallory se afastou, seu vestido dourado desaparecendo na multidão. Kayla soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Itália e Japão, sussurrou Wesley. Você inventou uma lua de mel de 1 mês em 3 segundos. Você disse Itália, eu disse Japão. O que eu deveria fazer? Admitam que estávamos mentindo. Você poderia ter concordado comigo. Você poderia ter me avisado antes. Eu não sabia que ela ia perguntar sobre a lua de mel. Ela perguntou sobre o anel, a cerimônia, onde nos conhecemos. A lua de mel era a progressão lógica. Você nunca assistiu a uma comédia romântica? Wesley olhou fixamente para ela. Não. Isso explica muita coisa. Eles se entreolharam por um instante e, inexplicavelmente, começaram a rir. Foi um riso discreto e contido, mas genuíno. Você está completamente louco, disse Wesley. E você estava completamente despreparada, respondeu Kayla, mas de alguma forma funcionou. Por agora. Por agora, concordou ela. O salão de baile continuava ao redor deles, repleto de rostos curiosos e conversas calculadas, mas naquele momento, parada ali no meio de tudo aquilo,
Kayla percebeu algo que a fez gelar o sangue. Isso deixou de ser um jogo. Mallory não tinha acreditado. O olhar dela no final, a maneira como ela estudou cada detalhe, a mensagem no celular que Kayla vislumbrou, aquela mulher ia investigar. E quando ela descobrisse a verdade, as consequências não seriam apenas sociais, seriam públicas. Kayla olhou para Wesley, que agora conversava com outro empresário com um sorriso de volta ao rosto. Ela tinha entrado nisso pensando em apenas uma noite, mas algo lhe dizia que estava prestes a se envolver em algo muito maior. E pela primeira vez desde que aceitou a proposta absurda, Kayla Hart sentiu medo. O carro de Wesley custava mais do que tudo que Kayla tinha no banco, no armário e provavelmente em toda a sua vida. Ela sabia disso porque estava sentada no banco de couro, olhando para um painel que parecia os controles de uma nave espacial, enquanto assimilava o fato de que a noite ainda não havia terminado. Você sempre leva mulheres em carros de luxo depois dos eventos? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Wesley, sentado ao lado dela no banco de trás enquanto o motorista dirigia, olhou para ela de soslaio. Tecnicamente você entrou sozinha. Tecnicamente você disse que precisávamos conversar. Você não disse que a conversa seria em movimento. Aqui é mais reservado. Parece o início de um filme de suspense, só falta a música tensa. Wesley suspirou. Você sempre faz piadas quando está nervoso? Quem disse que estou nervoso? Você está segurando a alça da sua bolsa com tanta força que seus nós dos dedos estão brancos. Kayla olhou para baixo. Ele tinha razão. Ela relaxou as mãos deliberadamente. Atento. Faz parte do trabalho. O carro deslizava pelas ruas de Washington, passando por monumentos iluminados e prédios históricos. Em outras circunstâncias, Kayla teria achado tudo lindo. Naquele momento, ela só conseguia pensar em como sua vida tinha saído dos trilhos em menos de 3 horas. Então disse ela finalmente, sobre o que você queria falar que não pôde ser dito lá dentro. Wesley permaneceu em silêncio por um momento, parecendo escolher suas palavras com cuidado. Preciso que a ação continue. Kayla piscou. Com licença? Não apenas esta noite, por mais tempo. Quanto tempo mais? Algumas semanas? Talvez um mês? Kayla soltou uma risada incrédula. Você está brincando? Parece que estou brincando? Ela o encarou. Não, ele definitivamente não parecia estar brincando. Wesley Grayson tinha a expressão de alguém propondo uma fusão empresarial, não um favor absurdo. Deixe-me ver se entendi, disse Kayla lentamente. Você quer que eu continue fingindo ser sua esposa por semanas, na frente de todos, incluindo a imprensa, seus sócios e aquela mulher que claramente quer me ver enterrada viva em algum jardim em Washington? Mallory não chega a ser tão extremo assim. Ela olhou para mim como se estivesse calculando quantas pessoas teria que subornar para me fazer desaparecer. Esse é o jeito dela. O jeito dela precisa de terapia. Wesley quase sorriu, quase. Olha, disse ele, agora com um tom mais sério. Eu sei que é muito pedir. Sei que você não me conhece e que não tem obrigação nenhuma de me ajudar, mas a situação é mais complicada do que parece. Então me explique. Ele hesitou. Minha empresa está em uma situação delicada. Estamos no meio de uma grande negociação envolvendo contratos governamentais e parcerias internacionais. Minha imagem pessoal afeta diretamente a confiança dos investidores, e uma esposa estável ajuda nisso. Alguém que demonstre que sou confiável, comprometido e previsível. Mallory, ao passar os últimos meses insinuando um relacionamento inexistente, estava criando uma narrativa de instabilidade. Então você me quer como um representante de relações públicas ambulante? Quero você como parceiro temporário em uma situação complexa. Kayla cruzou os braços. E o que eu ganho com isso? Wesley olhou para ela. O que você quer? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava uma oferta, não uma negociação aberta. Eu não sei, admitiu ela. Pense nisso. Qualquer coisa razoável está em aberto. Kayla pensou em Derek, no apartamento que teria que deixar em menos de 2 semanas, nas contas que se acumulavam, no emprego que perdera 3 dias antes do término, porque a empresa decidira cortar custos, e aparentemente consultores de comunicação eram custos substituíveis. Ela não havia contado isso a ninguém, nem mesmo a Renata. Preciso de um lugar para ficar, disse ela finalmente com a voz mais baixa. Temporariamente, estou sem casa no momento. Wesley não perguntou por quê, não julgou, apenas assentiu com a cabeça. Isso pode ser providenciado.
E preciso de tempo para procurar emprego sem a pressão de ter que comparecer a eventos todas as noites. Podemos limitar as aparições públicas a 2 ou 3 vezes por semana. E preciso que você entenda uma coisa. Kayla inclinou-se para a frente, com o olhar firme. Eu não sou uma funcionária. Não sou uma subordinada. Se fizermos isso, faremos como iguais. Você não decide nada a meu respeito sem me consultar primeiro. Justo. E se eu quiser sair, eu saio. Sem drama, sem retaliação, sem consequências profissionais. Negócio. E você vai parar de me olhar como se eu fosse um problema a ser resolvido. Wesley ergueu uma sobrancelha. Será que eu faço isso? Você vem fazendo isso desde que me viu perto da janela, como se eu fosse uma peça de xadrez que você estivesse calculando onde colocar. Talvez seja apenas a minha cara. Seu rosto precisa de um ajuste. Wesley finalmente sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto e provocou uma sensação estranha no estômago de Kayla. Ela ignorou completamente esse sentimento. Então temos um acordo? Perguntou ele. Temos um acordo preliminar, corrigiu ela, sujeito à revisão. Conforme converso, descubro mais coisas que você convenientemente se esqueceu de mencionar. É justo. Eu sei que é. O carro parou em frente a um prédio elegante que Kayla reconheceu como um dos hotéis mais exclusivos da cidade. Você pode ficar aqui esta noite, disse Wesley. Amanhã organizaremos algo mais permanente. Você sempre coloca esposas falsas em hotéis de luxo? Apenas aqueles que têm um bom senso de humor e sabem improvisar sob pressão. Então, eu sou o primeiro. O primeiro e provavelmente o único. Kayla estava prestes a responder quando o celular de Wesley vibrou. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou. O que é isso? Perguntou ela. Wesley não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram o que parecia ser uma longa mensagem, e a cada segundo seu maxilar se contraía mais. Wesley? Ele virou a tela na direção dela. Era uma prévia de um artigo de um site de fofocas. A manchete dizia: Wesley Grayson aparece com esposa misteriosa em baile de caridade. Quem é a mulher que conquistou o bilionário mais cobiçado de Washington? Abaixo havia uma foto dos dois Pianos Buffett, Wesley com a mão nas costas de Kayla, ambos sorrindo como se fossem o casal mais feliz do mundo. A notícia já está se espalhando, disse ele. Meu assessor de imprensa está recebendo ligações de repórteres pedindo confirmação. Kayla sentiu o ar sair de seus pulmões. Então todos vão ficar sabendo. Todo mundo já sabe. E o que isso significa? Wesley guardou o celular, com uma expressão séria. Significa que isso não é mais apenas um caso de uma noite. De agora em diante, para o mundo inteiro, você é minha esposa, e qualquer erro será notícia. Kayla olhou para a foto em sua mente, depois para Wesley, e então para o grande hotel à sua frente. 24 horas atrás, sua maior preocupação era encontrar um apartamento barato e atualizar seu currículo. Agora, ela era notícia nacional. Isso, disse ela lentamente, definitivamente não fazia parte do plano. Bem-vindo ao meu mundo, respondeu Wesley. E pela primeira vez, ele também pareceu surpreso. Na manhã seguinte, quando Kayla ligou a TV no quarto do hotel, seu próprio rosto estava em todos os canais, e o telefone de Renata não parava de tocar. O closet improvisado que Wesley providenciou para Kayla era do tamanho do apartamento que ela acabará de perder. Ela estava parada no meio de fileiras de vestidos, sapatos e acessórios, tentando assimilar o fato de que alguém havia organizado tudo aquilo em menos de 12 horas. Havia etiquetas discretas em cada peça, indicando para que tipo de evento ela era apropriada: formal, semi-formal, casual, elegante, brunch com investidores. Existe alguma roupa específica para um brunch com investidores? Perguntou ela em voz alta. Existe uma roupa específica para tudo neste mundo, respondeu uma voz atrás dela. Kayla se virou. Uma mulher de cabelos curtos e óculos de aros vermelhos estava na porta, segurando um tablet como se fosse uma extensão do seu braço. Sou Helena, disse ela, assistente pessoal do Sr. Grayson, e temporariamente sua também. Agora tenho um assistente. Você tem um cronograma, corrigiu Helena, o que é praticamente a mesma coisa. Kayla olhou para o tablet que Helena lhe ofereceu. A tela mostrava um calendário cheio de compromissos para os próximos 5 dias.
almoços, jantares, a inauguração de uma galeria, um coquetel em uma embaixada. Isso é uma piada, disse Kayla. O Sr. Grayson raramente faz piadas. Ti amo Locreto. Percebi. Helena quase sorriu. O primeiro compromisso é daqui a 2 horas. Almoço com o Conselho Consultivo da Fundação de Energia Limpa. Sugiro o vestido azul marinho da terceira arara. E se eu preferir a vermelha? O vermelho é para jantares à noite. O azul marinho transmite competência e confiabilidade. E se eu quiser transmitir a ideia de que fui arrastado para uma vida que não escolhi? Helena piscou. Não temos essa opção no armário, mas posso dar um jeito. Kayla decidiu que gostava de Helena. 2 horas depois, ela estava sentada em uma mesa redonda com 8 pessoas que provavelmente tomavam decisões que afetavam as economias de países inteiros. Wesley estava ao lado dela, impecável como sempre, conduzindo a conversa com a desenvoltura de quem nasceu para isso. Kayla, por outro lado, estava tentando não deixar cair o garfo. Então, Sra. Grayson, disse um homem de cabelos grisalhos, sorrindo cordialmente. Wesley nos contou que a senhora trabalha em comunicação. Fascinante. Eu costumava fazer isso, corrigiu Kayla. No momento, estou em transição de carreira. Em transição para quê? Ainda estou decidindo. Talvez astronauta, talvez padeiro. O mercado está difícil para ambos. O homem riu, claramente pensando que era uma piada. Wesley olhou para ela de relance, com o maxilar ligeiramente tenso. Kayla tem um senso de humor único, disse ele. É o que me mantém viva, respondeu ela, pegando o garfo errado para a salada. Wesley discretamente empurrou o garfo certo na direção dela. O menor, sussurrou ele. Há 6 garfos. Quem precisa de 6 garfos? Pessoas que comem 6 pratos. Pessoas que têm problemas. Uma mulher do outro lado da mesa, com cabelos ruivos e expressão séria, inclinou-se para a frente. Concordo plenamente, disse ela. Sempre achei esse excesso de talheres de prata uma bobagem aristocrática. Kayla sorriu. Finalmente alguém sensato. Chloe Chen, disse a mulher, estendendo a mão. Diretora de operações. Kayla, esposa improvisada. Wesley engasgou com a água. Ela quis dizer esposa recente, corrigiu ele prontamente. Ainda estamos nos adaptando. Claro, Chloe sorriu. Mas eu gosto dela. É revigorante ter alguém que não fala em jargão corporativo. Eu nem sei o que é jargão corporativo, admitiu Kayla. É melhor assim, que continue assim. O almoço prosseguiu com Kayla cometendo pelo menos 3 gafes de etiqueta, fazendo 2 piadas inapropriadas e inexplicavelmente conquistando quase todos à mesa. Quando finalmente terminaram, Chloe a puxou para um canto. Cuide dele, disse ela suavemente. Wesley trabalha demais e não vive o suficiente. Você parece ser exatamente o tipo de caos que ele precisa. Kayla não sabia como responder. No carro, a caminho do próximo compromisso, Wesley permaneceu em silêncio. Será que estraguei tudo? Perguntou Kayla finalmente. Você disse que era astronauta ou padeiro? Eu disse que estava considerando essa possibilidade. Você usou o garfo errado 3 vezes. Havia 6 garfos, e você se autodenominou esposa improvisada na frente do diretor de operações. Kayla deu de ombros, ela gostou. Wesley a encarou por um longo momento, e então, para sua surpresa, começou a rir, uma risada verdadeira, que transformou seu rosto e fez seus olhos brilharem de uma maneira que Kayla nunca tinha visto antes. O que é isso? Perguntou ela confusa. Você é impossível, disse ele, ainda rindo, completamente impossível. Isso é um elogio? Sinceramente não sei. Kayla sorriu. Vou presumir que sim. Os dias seguintes seguiram um padrão semelhante. Kayla acompanhou Wesley a eventos, disse coisas que não devia, quebrou protocolos que nem sabia que existiam e, de alguma forma, sempre acabava conquistando pelo menos uma pessoa importante. Na inauguração da galeria, ela passou 20 minutos conversando sobre arte contemporânea com um curador renomado, admitindo honestamente que não entendia nada do assunto, mas achava interessante que as pessoas pagassem tanto por pinturas que pareciam ter sido feitas por crianças de 5 anos. O curador a achou hilária e a convidou para uma exposição particular. Na festa de gala da embaixada, ela confundiu o embaixador com um garçom e pediu mais aperitivos. O embaixador achou a situação encantadora e passou o resto da noite conversando com ela sobre receitas de família. Wesley assistiu a tudo com uma mistura de horror e admiração.
Como vocês fazem isso? Perguntou ele certa noite quando voltavam de outro evento. Fazer o quê? Transformar desastres em vitórias. Kayla refletiu por um instante. Acho que as pessoas estão cansadas da perfeição, disse ela. Todo mundo neste mundo é tão polido, tão calculista. Quando alguém aparece genuinamente confuso e admite isso, é quase um alívio. Wesley ficou em silêncio. Você nunca consegue ser genuíno, consegue? Perguntou ela suavemente. Nem neste mundo. Isso parece solitário. Ele não respondeu, mas algo em seus olhos lhe dizia que ela estava certa. Naquela noite, quando Kayla já estava no quarto que Wesley havia preparado para ela em sua cobertura, ouviu um barulho vindo da sala de estar. Eram quase 2 horas da manhã. Ela foi verificar e encontrou Wesley sentado no sofá, no escuro, olhando pela janela para as luzes da cidade. Você não dorme? Ela perguntou. Às vezes não. Kayla hesitou. Então, sentou-se na outra ponta do sofá. Você quer um pouco de silêncio? Wesley olhou para ela, surpreso. Você não precisa fazer isso. Eles permaneceram ali em silêncio, observando a cidade. Eu sei, mas a insônia é mais fácil quando não se está sozinho. Não disseram nada, não precisavam. Pela primeira vez, Kayla viu Wesley Grayson não como um bilionário, não como um estrategista, não como o homem que a arrastara para essa loucura, apenas como alguém que também estava cansado. Na manhã seguinte, Helena apareceu com seu tablet e uma expressão tensa. Temos um problema. Que tipo de problema? Perguntou Wesley. O jantar beneficente será na sexta-feira. A lista de patrocinadores foi atualizada. Ela virou a tela e lá estava, em letras douradas, o nome, Mallory Vance, patrocinadora principal. Kayla sentiu um aperto no estômago. Wesley olhou para ela, com o maxilar tenso. Parece que ela não desistiu, disse Kayla. Ela nunca desiste, respondeu Wesley. E pelo tom de sua voz, era exatamente isso que o estava preocupando. Mallory Vance sabia como fazer uma entrada triunfal. O jantar beneficente mal havia começado quando ela atravessou o salão como se fosse dona do lugar, o que tecnicamente naquela noite era verdade. Seu vestido vermelho parecia ter sido costurado por anjos vingativos, e cada passo era calculado para atrair exatamente a quantidade certa de atenção. Kayla a observava do outro lado da sala, segurando um copo de água com gás como se fosse um escudo. Ela parece uma vilã de novela, sussurrou ela para Wesley. Ela é uma vilã de novela, respondeu ele, só que com uma conta bancária de verdade. Isso é reconfortante. Não deveria ser assim. O salão de baile estava decorado com flores brancas e velas douradas, criando uma atmosfera entre a elegância clássica e um casamento de revista. Kayla já havia aprendido a identificar diferentes tipos de eventos pelo nível de extravagância floral. Este era claramente um evento para orquídeas importadas e lustres de cristal. Ela está vindo para cá, disse Kayla, percebendo Mallory se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. Mantenha a calma. Estou calmo. Só está quebrando seu copo. Kayla olhou para baixo. De fato, seus nós dos dedos estavam brancos ao redor do cristal. Ela afrouxou deliberadamente o aperto. Wesley, querido, disse Mallory, dando-lhe beijos no ar nas bochechas com a precisão de um cirurgião. Que maravilha ver você apoiando minha causa. A causa é importante, respondeu Wesley diplomaticamente. A Fundação de Artes realiza um trabalho admirável. Com certeza. Mallory se virou para Kayla, e seu sorriso se tornou mais afiado. Kayla, que bom te ver de novo. Estava curiosa para saber se você ainda estaria por aqui. Ainda estou aqui. Kayla sorriu de volta. Forte e firme, como uma planta resistente da qual você simplesmente não consegue se livrar. Que comparação encantadora. Mallory inclinou a cabeça. Eu ia dizer que você parece mais à vontade desta vez, quase como se pertencesse a este lugar. A prática leva à perfeição, ou pelo menos evita que você tropece no próprio vestido. Uma mulher próxima riu, tentando disfarçar. Mallory não achou graça. Deve ser difícil, disse ela, com um tom doce, adaptar-se tão rapidamente a um mundo tão diferente do seu. Toda essa etiqueta, esses códigos sociais. Eu cresci nisso, então nem percebo mais. Mas imagino que para alguém que chegou tão de repente deva ser algo avassalador. Na verdade, é bastante educativo, respondeu Kayla. Se for que aprende, estou aprendendo que quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais garfos elas usam. É uma proporção fascinante. Deveria ser um estudo acadêmico.
Seguiram-se mais risos. Um homem de smoking ergueu o copo em sinal de aprovação. Mais garfos elas usam. E é como a cidade só. Aqui tem chamamão prendendo se forma causnaluscar expostescrent. Oh, você continua sendo muito engraçado. Continuo tentando. Mas você sabe o que dizem sobre pessoas muito engraçadas, não é? Geralmente elas estão escondendo alguma coisa. O ar entre eles ficou pesado. Todo mundo esconde alguma coisa, disse Kayla, mantendo o sorriso. A diferença é que algumas pessoas são melhores em fingir que não escondem nada. Wesley colocou a mão nas costas de Kayla, um gesto que poderia ter sido afetuoso, mas ela o reconheceu como um sinal de alerta. Mallory, com sua licença, disse ele. Prometemos cumprimentar o embaixador antes do jantar. Claro, Mallory sorriu, mas antes de você ir, Kayla, adorei seu vestido. Azul fica tão bem em morenas. Me lembra um que vi numa loja de departamento semana passada. Idêntico. Kayla sentiu o rosto esquentar. Talvez seja o mesmo estilista, respondeu ela com voz firme. Bom gosto não precisa ser exclusivo. Que perspectiva democrática, disse Mallory, inclinando a cabeça. Bem, aproveitem a noite, vou dar uma volta. Há tantas pessoas interessantes aqui, tantas histórias para descobrir. Ela se afastou, deixando um rastro de perfume caro e ameaças veladas. O que ela quis dizer com isso? Perguntou Kayla, assim que Mallory se afastou o suficiente. Nada, disse Wesley. Mallory gosta de jogos psicológicos. Não parecia nada. Ela está tentando te desestabilizar. Não deixe. Kayla respirou fundo, tentando acreditar nele. O jantar se seguiu com conversas educadas e sorrisos forçados. Kayla se esforçou para parecer à vontade, mas não conseguia tirar os olhos de Mallory, que se movia pela sala como uma abelha rainha, cochichando em ouvidos escolhidos a dedo. Em determinado momento, Kayla foi ao banheiro e encontrou duas mulheres conversando em frente ao espelho. Você viu a esposa do Grayson? Perguntou um deles. Ela apareceu do nada há algumas semanas e ninguém sabe nada sobre ela. Ouvi dizer que Mallory está investigando, respondeu o outro. Aparentemente, não há registro de casamento em nenhum cartório do estado. Kayla ficou paralisada atrás da porta do box. Será que é falso? Perguntou o primeiro. Não sei, mas se for verdade, Mallory vai descobrir. Ela sempre descobre. As duas mulheres saíram e Kayla ficou ali parada, com o coração acelerado. Ao retornar ao salão de baile, ela encontrou Wesley conversando com Colton Graves, o mesmo homem que tentara provocá-los no primeiro evento. Ah, a esposa misteriosa voltou, disse Colton quando ela se aproximou. Estávamos falando de você agora mesmo. Espero que sejam coisas boas. Sempre. Colton a estudou de um jeito que a fez sentir como se estivesse sendo escaneada. Sabe, eu tentei encontrar informações sobre você desde aquele primeiro baile de gala, para enviar um presente de casamento apropriado, é claro, mas é impressionante como você é. Discreta, quase invisível, sem presença ativa nas redes sociais, sem histórico profissional fácil de encontrar. Prezo minha privacidade, respondeu Kayla, de forma clara. Wesley interveio. Kayla trabalha na área de comunicação. É natural que ela prefira ficar nos bastidores. Comunicações, repetiu Colton. Interessante. Em qual empresa, exatamente? Estou em um período de transição, disse Kayla. Você sabe como é, o mercado. Sim, eu aceito. Colton sorriu, mas o sorriso não era amigável. O mercado pode ser cruel. Ele foi embora logo depois, mas Kayla sentiu que algo havia mudado. Quando o jantar finalmente terminou, e eles estavam saindo, Mallory apareceu uma última vez, interceptando-os na escadaria. Foi uma noite maravilhosa, disse ela. Kayla, a gente devia tomar um café qualquer dia desses. Eu adoraria conversar, para saber mais sobre a sua história, toda ela. Adoraria, respondeu Kayla, com a voz firme, apesar do arrepio que lhe percorria a espinha. Mallory inclinou-se como se fosse beijar a bochecha de Kayla, mas em vez disso sussurrou algo que só Kayla podia ouvir. Eu sei que você estava desempregada antes de conhecer o Wesley e sei que perdeu seu apartamento. A questão é, o que mais você está escondendo? Ela se afastou com um sorriso radiante, acenando para os outros convidados como se nada tivesse acontecido. Kayla ficou ali parada, paralisada. O que ela disse? Perguntou Wesley, percebendo a mudança. Nada, respondeu Kayla automaticamente. Kayla... Mais tarde. Vamos lá. No carro, ela permaneceu em silêncio, olhando pela janela enquanto as luzes de Washington passavam. Mallory sabia, não tudo, mas o suficiente, e estava deixando claro que continuaria investigando. A questão não era mais se a verdade viria à tona, mas sim quando.
E o que aconteceria quando isso acontecesse? Kayla, disse Wesley suavemente, seja lá o que ela tenha dito, podemos lidar com isso juntos. Ela olhou para ele, queria acreditar nele, de verdade. Mas pela primeira vez desde que começara essa loucura, Kayla não tinha certeza se havia uma solução, porque Mallory Vance não estava apenas brincando, ela estava caçando. 3 dias depois, as palavras de Mallory ainda ecoavam na mente de Kayla. Ela tentou ignorá-los, tentou fingir que não importava, mas toda vez que fechava os olhos, ouvia aquele sussurro venenoso, o que mais você está escondendo? O problema era que Kayla não escondia nada de extraordinário, apenas uma vida comum que havia desmoronado de maneiras comuns, de desemprego, um término de relacionamento, um despejo, o tipo de fracasso que milhões de pessoas enfrentam todos os dias. Mas naquele mundo de lustres e champanhe, parecia um crime imperdoável. Você está imerso em pensamentos, disse Wesley, entrando na cozinha da cobertura. Kayla quase deixou cair sua caneca de café. Você precisa parar de se vestir assim. Vou ter um ataque cardíaco antes dos 35 anos. Tecnicamente, esta é a minha cozinha. Tecnicamente, você deveria usar sinos no pescoço como um gato. Wesley quase sorriu, quase. Era sábado de manhã, e pela primeira vez desde que Kayla se mudara para a cobertura, não havia eventos agendados, nenhum jantar beneficente, nenhum almoço com investidores, nenhum coquetel onde ela tivesse que fingir ser alguém que não era. Apenas ela, Wesley e um silêncio absoluto. O que você faz nos seus dias de folga? Ela perguntou. Wesley pareceu genuinamente confuso com a pergunta. Dias de folga? Sim, esse conceito estranho de não trabalhar. Algumas pessoas até se divertem. Li relatórios atrasados. Isso não é um dia de folga, é apenas trabalho com roupas diferentes. Eu uso as mesmas roupas. Kayla olhou para ele. De fato, ele estava usando calças sociais e camisa, embora fossem 7 horas da manhã de um sábado. Você dorme de terno? Claro que não. Então, o que você veste para dormir? Wesley olhou fixamente para ela. Essa é uma pergunta apropriada entre parceiros de um casamento de mentira? Sou sua esposa de mentira, tenho o falso direito de saber. Calças de moletom, admitiu ele, e uma camiseta. Wesley Grayson tem calças de moletom. Kayla arregalou os olhos em fingida surpresa. Alerta de notícias. Bilionário é um ser humano normal. Nação em pânico. Você é irritante. Você gosta disso? Ele não negou. O dia transcorreu de uma forma estranhamente doméstica. Kayla descobriu que Wesley não sabia cozinhar absolutamente nada e passou 1 hora tentando ensiná-lo a fazer ovos mexidos. O resultado foi um desastre. Como você conseguiu queimar ovos mexidos? Perguntou ela, olhando para a frigideira. Isso desafia as leis da física. Eu me distraí. Por quê? Você estava falando daquele filme de comédia. Perdi a noção do tempo. Wesley, 3 minutos. Foi uma informação interessante sobre o ator principal. Eu disse que ele era bonito. Isso não é uma informação, é uma simples observação. Wesley ficou em silêncio por um instante. Ele nem é tão bonito assim. Kayla ergueu uma sobrancelha. Com ciúmes de um ator de cinema? Apenas uma divergência estética. Churchill, uma divergência estética. Ela riu, e Wesley a observou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. À tarde, eles acabaram na biblioteca da cobertura, que tinha o tamanho de um pequeno apartamento e cheirava a livros antigos e possibilidades. Kayla se jogou em uma poltrona, folheando um livro de história da arte, enquanto Wesley fingia ler um relatório. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele de repente. Você só perguntou se podia perguntar. Tecnicamente, isso já é uma pergunta. Kayla. Certo, pode prosseguir. Wesley hesitou. O que aconteceu antes de tudo isso? Você mencionou que estava em transição, mas nunca explicou o motivo. Kayla fechou o livro lentamente. Você quer a versão curta ou a versão com os detalhes dramáticos? A versão verdadeira. Ela respirou fundo. Eu tinha um noivo, Derek. Estivemos juntos por 4 anos. Morávamos no apartamento dele porque meu salário não era suficiente para dividir um lugar melhor. Há um mês, ele decidiu que preferia a instrutora de yoga dele e me deu 30 dias para sair. Wesley permaneceu em silêncio. 1 semana depois, continuou Kayla. A empresa onde eu trabalhava fez cortes.
Adivinha quem estava na lista? Eu. Então, em menos de 10 dias, perdi meu noivo, meu apartamento e meu emprego. Ou desastre total. Eu mereço um prêmio. Kayla? Não precisa ter pena de mim, disse ela rapidamente. Não quero pena. Derek era mediocre. O apartamento era pequeno e o trabalho, entediante. Perder tudo foi horrível na época, mas talvez tenha sido um favor do universo. Um favor cruel. O universo não é exatamente conhecido por sua bondade. Wesley a observou por um longo momento. Você é mais forte do que aparenta. Eu pareço fraco? Você parece leve, como se nada te afetasse, mas por baixo dessa aparência, existe alguém que sobreviveu a coisas difíceis e ainda consegue fazer piadas sobre garfos em jantares formais. Kayla sentiu um aperto no peito. Você também faz isso, disse ela suavemente. Você esconde as coisas por trás de uma imagem perfeita. Eu não sou perfeito. Eu sei, você queima ovos mexidos. Wesley riu, uma risada genuína que iluminou todo o seu rosto. Você sempre faz isso, disse ele. Fazer o quê? Você transforma momentos sérios em algo mais leve, como se tivesse medo de permanecer na carga emocional por muito tempo. Kayla desviou o olhar. Talvez eu seja. Eles ficaram sentados em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas realmente começam a se entender. E isso assustou Kayla mais do que qualquer ameaça vinda de Mallory. No final da tarde, Wesley recebeu uma ligação e foi para o seu escritório. Kayla aproveitou a oportunidade para esticar as pernas, caminhando pelo corredor. Foi então que ouviu a voz dele através da porta, que estava entreaberta. Sim, eu entendo a preocupação, disse Wesley, mas a estratégia está funcionando. A imprensa acreditou na história. Os investidores estão mais confiantes e a Mallory está perdendo terreno. Uma pausa. É temporário, continuou ele. Algumas semanas, um mês no máximo. Depois encontraremos uma maneira elegante de terminar isso. Um divórcio amigável, talvez, ou ela simplesmente desaparece dos olhos do público. Kayla sentiu o ar sair de seus pulmões. Não há risco de complicações emocionais, disse Wesley. É uma transação. Nós dois sabemos exatamente o que é isso. Ela recuou da porta com o coração disparado. Transação, estratégia temporária. Ela simplesmente desaparece. Kayla voltou à biblioteca e pegou seu casaco. Quando Wesley apareceu minutos depois, ela estava de pé, pronta para ir embora. Vou dar uma caminhada, disse ela, com voz neutra. Está tudo bem? Está tudo ótimo, só preciso de um pouco de ar. Wesley franziu a testa, percebendo claramente que algo havia mudado. Kayla era. Conversaremos mais tarde. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Lá fora, o ar frio de Washington batia em seu rosto, mas não conseguia apagar o calor que ardia em seu peito. Não era raiva, era algo pior. Foi a constatação de que em algum momento nos últimos dias, ela havia começado a esquecer que tudo aquilo era faz de conta. E Wesley claramente não havia esquecido. Kayla tornou-se uma atriz impecável. Nos 3 dias seguintes, ela sorriu para as câmeras, segurou a mão de Wesley em eventos e desempenhou o papel de esposa perfeita com precisão cirúrgica. Mas no instante em que as portas se fecharam, o sorriso desapareceu como fumaça. Wesley Forrest percebeu imediatamente. Você é diferente, disse ele na segunda noite, quando voltavam de um jantar com investidores asiáticos. Estou cansada, respondeu Kayla, olhando pela janela do carro. Fingir é exaustivo. Você nunca pareceu cansado antes. Antes eu não sabia que estava fingindo. Wesley franziu a testa. O que isso significa? Nada, esqueça. Ela não explicou nada, e ele não insistiu. Na cobertura, Kayla começou a evitar as áreas comuns. Tomou café antes de Wesley acordar. Jantou no quarto, alegando estar com dor de cabeça. Quando seus caminhos se cruzavam, ela mantinha as conversas curtas e objetivas. O evento de amanhã começa às 7, ela dizia. Helena me informou, ele respondia. Ótimo, boa noite. Boa noite. E foi isso, 2 pessoas dividindo um apartamento como estranhos educados em um elevador. Wesley tentou quebrar o gelo de várias maneiras. Ele deixou um livro sobre história da arte sobre a mesa dela, lembrando-se da conversa que tiveram na biblioteca. Kayla agradeceu com um sorriso que não chegou aos olhos e nunca abriu o livro.
Ele perguntou se ela queria assistir a alguma coisa juntos. Ela disse que estava ocupada procurando emprego online. Ele se ofereceu para ajudar nas buscas. Ela respondeu que preferia fazer sozinha. Você tá bravo comigo, disse Wesley finalmente no terceiro dia. Não estou zangado. Então o que é? Kayla olhou fixamente para ele. Queria lhe dizer, esfregar na cara dele que tinha ouvido a conversa, que sabia exatamente o que ele pensava dela. Uma transação, uma estratégia temporária. Ela simplesmente desapareceu. Mas dizer isso seria admitir que ela se importava, e ela não ia lhe dar essa satisfação. Nada, disse ela. Estou apenas sendo profissional. Não era isso que você queria? Wesley abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo celular. Tenho que levar isso, disse ele. Claro, você sempre faz isso. Ela se afastou antes que ele pudesse ver a dor em seus olhos. O evento seguinte foi um coquetel em uma galeria de arte contemporânea, o tipo de lugar onde as pessoas pagavam fortunas por pinturas que pareciam ter sido feitas por cachorrinhos extremamente agitados. Kayla estava parada em frente a uma obra que consistia em um quadrado vermelho sobre um fundo branco, tentando parecer interessada. Fascinante, não é? Disse uma voz masculina ao lado dela. Ela se virou. Colton Rains estava lá sorrindo como um tubarão que acabara de encontrar um peixe ferido. Muito, respondeu Kayla secamente, especialmente o uso ousado do vermelho. Você não entende nada de arte, não é? Eu sei que alguém pagou uma fortuna por um quadrado. Chama-se minimalismo. É o que chamamos de preguiça bem-sucedida. Colton riu, mas não foi uma risada amigável. Você é engraçada, Kayla, sempre com uma resposta rápida. Mas sabe o que eu descobri sobre pessoas assim? Elas geralmente estão tentando distrair a atenção de alguma coisa. E do que eu estaria desviando a atenção? Não sei, ele inclinou a cabeça. Talvez o fato de você trabalhar em uma empresa que faliu há 2 meses, ou que seu noivo a trocou pela instrutora de yoga dele, ou que você estava dormindo no sofá da sua amiga quando milagrosamente apareceu nos braços do Wesley. Kayla sentiu um frio na barriga. Como você sabe disso? Eu tenho recursos, Colton Sorio, e curiosidade, uma combinação perigosa. Nada disso é ilegal. Não, mas é constrangedor, especialmente se as pessoas certas descobrirem. Imagine as manchetes. Esposa de bilionário estava desempregada e quase sem teto antes de casamento misterioso. Você não faria isso. You? Nunca. Mas a informação tem vida própria. Ela vaza, ela circula, ela aparece em lugares inconvenientes. Kayla olhou fixamente para ele, com o coração acelerado. O que for cheita, o que for cheita. Por agora, nada. Só queria que você soubesse que eu sei. Conhecimento é poder, como dizem. Ele se afastou, deixando Kayla parada diante do quadrado vermelho, com a sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés. Do outro lado da galeria, Wesley conversava com um grupo de investidores quando Mallory apareceu ao seu lado, como sempre fazia. Sua esposa parece tensa, comentou ela, olhando para Kayla. Ela está bem. Tem certeza, porque ela não parece. Aliás, vocês dois não andam com uma aparência muito boa ultimamente. Problemas no paraíso? Mallory. Estou apenas observando como amigo. Não somos amigos. Não. Cumpe, ela suspirou dramaticamente. Eu sempre achei que tínhamos uma conexão especial antes dessa esposa misteriosa aparecer do nada. Wesley olhou fixamente para ela. Kayla não apareceu do nada. Sim, ela fez isso. Um dia você está solteiro, no outro está casado com uma mulher que ninguém conhece. Eu nem consegui encontrar uma certidão de casamento. E acredite, eu procurei. Você não deveria ter olhado. Eu me importo com você. Mallory tocou seu braço. Sempre me importei. E me preocupa ver você com alguém que claramente não pertence ao seu mundo. Kayla pertence a qualquer lugar que ela escolha pertencer. Que romântico. Mallory sorriu. Mas o romantismo não paga as contas, nem protege reputações. Se esse desfile desmoronar, Wesley, você não vai cair sozinho. Ela se afastou antes que ele pudesse responder. Wesley procurou Kayla com os olhos e a encontrou ainda de pé diante da pintura, mais pálida do que jamais a vira. Ele atravessou a sala rapidamente. O que aconteceu? Nada. Kayla, você tá tremendo. Estou com frio. A galeria tem ar-condicionado demais.
Foti. Você estava falando com Colton. Ele veio falar comigo. Há uma diferença. O que ele disse? Kayla olhou para ele por um segundo. Wesley viu algo em seus olhos que parecia desespero, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Nada importante, disse ela. Apenas comentários sobre arte. Aparentemente eu não entendo minimalismo. Wesley não acreditou nela. Mas antes que ele pudesse insistir, um homem de cabelos grisalhos se aproximou com um largo sorriso. Wesley, e esta deve ser a famosa Kayla. Ouvi dizer que vocês tiveram uma lua de mel memorável. Itália e Japão, não foi? Foi sim. Kayla forçou um sorriso. Inesquecível. Minha sobrinha está planejando uma viagem parecida. Ela adoraria algumas dicas, principalmente sobre aquela pousada em Florença que você mencionou. Qual era o nome mesmo? Silêncio. Kayla abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Ela não se lembrava de nenhum nome, porque não havia nome, porque a lua de mel era uma mentira, assim como todo o resto. Do outro lado da sala, Mallory observava com um sorriso satisfeito, e Colton, ao lado dela, discretamente ergueu seu copo em um brinde silencioso. A estalagem, repetiu o homem, esperando. Qual era o nome mesmo? O silêncio se prolongou por mais um segundo, e Kayla percebeu que a mentira estava prestes a desmoronar. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Pareceu uma eternidade. O homem de cabelos grisalhos ainda aguardava uma resposta, seu sorriso começando a vacilar. Mallory observava a distância com uma satisfação predatória, e Kayla sentiu seu cérebro congelar como um computador antigo tentando processar informações demais. Então Wesley falou. Vila Castellina, disse ele com a naturalidade de quem já estivera lá. Fica nos arredores de Florença, um lugar pequeno e discreto, perfeito para casais que desejam privacidade. O homem sorriu satisfeito. Maravilhoso. Vou anotar para minha sobrinha. Faça isso, continuou Wesley. Peça um quarto com vista para os vinhedos. Kayla não queria ir embora. É verdade. Kayla finalmente conseguiu falar com o coração ainda acelerado. O café da manhã estava tão bom que eu cheguei a considerar seriamente me mudar para lá definitivamente. Ela está exagerando, sorriu Wesley. O café estava bom. O que ela adorou foi um pão fresco. Ele está sendo modesto. Aquele pão mudou a minha vida. Eu sonho com aquele pão. Você sonha com pão? Você não sonha com pão? Wesley olhou fixamente para ela. Eu sonho com relatórios financeiros. Isso explica muito sobre você como pessoa. O homem riu, claramente encantado com a dinâmica entre os dois. Vocês dois são adoráveis. Minha sobrinha vai adorar as dicas. Ele se afastou, e Kayla soltou o ar que estava prendendo. Vila Castellina, ela sussurrou. Isso existe mesmo? Sim, acontece. Eu já passei por isso. E se ele verificar? Ele não vai verificar. E se verificar, encontrará exatamente o que descrevi. Kayla olhou para ele com uma mistura de alívio e irritação. Você poderia ter me dito que tinha um repertório de pousadas italianas. Você poderia ter me dito que ia inventar uma lua de mel inteira sem um plano B. Eu estava sob pressão. Claramente. Eles se entreolharam. Por um segundo, quase sorriram. Quase voltaram a ser como eram antes. Mas então Kayla se lembrou da conversa que ouvira por acaso. Transação, estratégia temporária, e o quase sorriso desapareceu. Preciso de ar, disse ela. Vou até a varanda. Kayla? Mais tarde. Ela se afastou antes que ele pudesse impedi-la. A varanda da galeria dava para um jardim interno iluminado por lanternas estrategicamente posicionadas. Kayla encostou-se ao parapeito, respirando fundo, tentando organizar o caos em sua mente. Alguns passos atrás dela, ela não precisou se virar para saber quem era. Você vai me seguir a noite toda? Ela perguntou. Sim, respondeu Wesley, parando ao lado dela. Até você me contar o que está acontecendo. Não está acontecendo nada. Você está mentindo. Nós dois estamos mentindo. Essa é literalmente a base do nosso relacionamento. Wesley ficou em silêncio por um instante. Algo mudou, disse ele finalmente. Você mudou, e eu quero entender por quê. Por quê? Para ajustar a estratégia? Ele franziu a testa. O que isso significa? Kayla se virou para encará-lo. Significa que ouvi sua conversa telefônica no sábado. Que conversa?
A conversa em que você explicou que tudo isso é temporário, que eu sou uma transação, que em algumas semanas você encontrará uma maneira de simplesmente me fazer desaparecer. A expressão no rosto de Wesley mudou. Kayla afinal entendeu o contexto. O contexto? Ela interrompeu. Que contexto eu perdi? A parte em que você disse que não há risco de complicações emocionais, ou a parte em que você garantiu que isso é apenas uma estratégia? Foi uma ligação com meu advogado. E o que exatamente isso muda? Isso muda. O fato de que eu estava usando a linguagem que ele esperava ouvir. Ele precisava de garantias de que isso não se transformaria em um problema legal. Questões legais? Kayla repetiu. Você estava preocupado com problemas legais, não comigo. Eu estava protegendo nós dois. Você estava se protegendo. Há uma diferença. Wesley passou a mão pelos cabelos, frustrado. O que você quer que eu diga? A verdade, pela primeira vez desde que tudo isso começou. A verdade é complicada. Então simplifiquei. Consigo lidar com isso. Eles se encararam. O ar entre eles estava pesado com algo que Kayla não conseguia nomear. Raiva, talvez mágoa, e algo mais que ela preferia não identificar. A verdade, disse Wesley lentamente, é que eu não esperava você. O que isso significa? Significa que quando lhe pedi para fingir ser minha esposa, esperava alguém que representasse o papel e depois fosse embora. Alguém que fosse fácil de esquecer. E não sou fácil de esquecer. Você é impossível de esquecer, disse ele. E havia algo em sua voz que apertou o coração de Kayla. Você entrou na minha vida como um furacão. Você faz piadas em momentos inapropriados. Você questiona tudo. Você me faz rir quando eu não deveria estar rindo. Wesley. E sim, continuou ele. Eu disse essas coisas ao meu advogado porque já não sabia o que era real e o que era atuação. E isso me assustava. Kayla sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você também me assustou, admitiu ela, porque em algum momento parei de fingir e percebi que você não tinha parado. Eu parei, disse Wesley. Só não sabia como te contar. Silêncio. O jardim abaixo deles estava vazio, as lanternas projetando sombras que dançavam na brisa. Dentro da galeria, as pessoas continuavam conversando, alheias ao que acontecia na varanda. Então, onde isso nos deixa? Perguntou Kayla. Não sei, respondeu Wesley honestamente, mas sei que não quero que você desapareça. Mesmo que eu seja uma complicação emocional. Principalmente por causa disso. Kayla abriu a boca para responder quando o celular de Wesley vibrou. Ele olhou para a tela e seu rosto endureceu. O que é isso? Perguntou ela. Ele não respondeu, apenas virou o telefone na direção dela. Era uma mensagem de Helena, sua assistente. Problema urgente. Um site de fofocas publicará uma matéria em 30 minutos. Título: A verdade sobre a falsa esposa de Wesley Grayson. Fonte: Colton Rains. Kayla sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 30 minutos, disse ela, com a voz trêmula. Wesley já estava digitando uma resposta. Vou ligar para o departamento jurídico. Talvez possamos impedir isso. Em 30 minutos? Temos que tentar. Kayla olhou para o jardim lá embaixo, depois para Wesley, e então para a galeria cheia de pessoas que em breve saberiam a verdade. Todos os sorrisos, todas as mentiras, toda a atuação, tudo prestes a desmoronar. Wesley, disse ela suavemente, o que fazemos agora? Ele olhou para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu genuína incerteza em seus olhos. Não sei, admitiu ele, mas seja o que for, não vou deixar você enfrentar isso sozinha. O telefone vibrou novamente. 29 minutos. 28 minutos para o desastre. E Wesley estava ao telefone com 3 advogados diferentes ao mesmo tempo. Kayla observava da varanda, ainda assimilando a rapidez com que tudo havia desmoronado. 10 minutos atrás, eles estavam conversando sobre sentimentos. Agora estavam em modo de controle de danos. Não podemos processar antes da publicação, dizia Wesley, andando de um lado para o outro. O quê? Não, ela não assinou nenhum acordo de confidencialidade, porque eu não pedi. Porque eu não sou um psicopata que faz as pessoas assinarem contratos antes de fingir que está casado. Kayla ergueu uma sobrancelha. Tecnicamente, murmurou ela, um psicopata é exatamente o tipo de pessoa que faria isso. Wesley cobriu o telefone com a mão. Agora você está fazendo piada? Eu lido com traumas com humor. É um mecanismo de defesa reconhecido pela psicologia. Reconhecido por quem? Por mim, acabei de reconhecer. Wesley olhou para ela por um segundo,
e depois voltou a atenção para o telefone. Não, eu não estava falando com você. Sim, eu sei que a situação é séria. Sim, eu sei que 30 minutos não são suficientes para uma liminar. Ele desligou e ligou imediatamente para outra pessoa. Kayla voltou para dentro da galeria, onde a festa continuava como de costume. As pessoas bebiam champanhe, discutiam arte e não faziam ideia de que, em menos de meia hora, seus celulares explodiriam com notificações sobre o escândalo do ano. Ela encontrou Mallory perto da entrada conversando com Colton. Os dois pareciam extremamente satisfeitos consigo mesmos. Kayla, Mallory sorriu ao vê-la. Você parece pálida. Aconteceu alguma coisa? Nada que uma boa noite de sono não resolva. Que bom. Dormir é muito importante para a pele, principalmente quando se está sob estresse. Você sabe muito sobre estresse, Mallory. Eu sei muito sobre muitas coisas. Ela inclinou a cabeça. Por exemplo, sei que às vezes as histórias mais interessantes são aquelas que as pessoas tentam esconder. Colton sorriu ao lado dela. É verdade. Histórias ocultas têm uma maneira de vir à tona, geralmente nos piores momentos possíveis. Kayla olhou fixamente para eles. Vocês dois foram feitos um para o outro. Deveriam pensar nisso. Um relacionamento baseado em amargura compartilhada. Muito romântico. Mallory riu. Que espirituoso. Vou sentir falta disso quando você desaparecer. Quem disse que eu vou desaparecer? Ninguém disse isso. Mallory deu de ombros. Ainda não. Ela foi embora com Colton, deixando Kayla parada ali com o coração acelerado e 23 minutos restantes no cronômetro. Wesley apareceu ao lado dela segundos depois. Os advogados não podem impedir a publicação, disse ele, com a voz tensa. Liberdade de imprensa. Sem provas de difamação anterior, não há fundamento legal. Então acabou. Não necessariamente com... Wesley, em 20 minutos todos vão saber que nosso casamento é falso. Sua reputação estará arruinada. Seus investidores vão surtar. Sua empresa... Eu sei, ele interrompeu. Eu sei de tudo isso, mas estou tentando pensar em alternativas. Quais são as alternativas? Fugir para um país sem extradição? Fingir amnésia coletiva? Você poderia parar de fazer piadas por 5 segundos? Não, eu realmente não conseguiria. Wesley olhou para ela frustrado. Então, inesperadamente, ele começou a rir. E o quê? Perguntou Kayla. Nada. É só que nossas vidas estão prestes a ser destruídas, e você continua sendo você mesmo. Isso é um elogio ou uma crítica? Sinceramente, já não sei mais de nada. Eles permaneceram em silêncio por um momento, observando a festa ao seu redor. 19 minutos. E se não negarmos? Disse Kayla de repente. O quê? E se, em vez de tentarmos interromper a história, a recontássemos primeiro? Wesley franziu a testa. O que você quer dizer? Colton vai publicar que nosso casamento é falso, que eu estava desempregada e quase sem teto, que tudo era uma farsa para proteger sua imagem. Correto. Mas e se contássemos uma versão diferente? Uma que fosse verdadeira o suficiente para ser crível, mas que não nos fizesse parecer vilões? Qual versão seria essa? Kayla pensou por um instante. A versão em que nos conhecemos em circunstâncias difíceis, em que você me ajudou quando eu precisei, em que o que começou como algo prático se transformou em algo real. Mas na verdade não nos casamos. Não, mas na verdade estamos juntos, ou pelo menos estávamos até eu ouvir aquela conversa e surtar. Wesley olhou fixamente para ela. Você está sugerindo que admitamos publicamente que mentimos sobre o casamento, mas que realmente temos um relacionamento? Estou sugerindo que invertamos a narrativa. Em vez de sermos pegos em uma mentira, somos um casal que exagerou a história por razões que as pessoas podem entender. Isso é muito arriscado. Mais arriscado do que deixar Colton controlar a história. Wesley ficou em silêncio processando a informação. Mesmo que funcione, disse ele, alguém precisaria apresentar essa versão publicamente de forma convincente antes da publicação do artigo. Eu sei, e você está sugerindo que deveria ser você. Só eu posso. Você é o bilionário poderoso. Se você falar, vai parecer que está tentando minimizar os danos causados pela empresa. Mas se eu falar, vai parecer honestidade. Exatamente. Wesley a observou por um longo momento. Você faria isso depois de tudo, depois do que você ouviu e da maneira como eu te tratei. Você não me tratou mal, disse Kayla.
Você só era muito cuidadoso com a sua imagem, com a sua empresa, com tudo que não tinha a ver comigo. E isso me magoou, mas não significa que eu queira te ver destruído. Por que não? Porque em algum momento no meio de toda essa loucura, que comecei a gostar de você de verdade, e pessoas que gostam umas das outras não deixam gente como Colton e a Mallory vencerem. O Wesley deu um passo em direção a ela. Kayla? Mais tarde, disse ela. Temos 14 minutos. Ajude-me a encontrar um jornalista. Um jornalista? Alguém que consiga publicar rapidamente. Alguém que prefira uma notícia exclusiva diretamente da fonte a fofocas de segunda mão. Wesley pensou por um segundo. Chloe Chen, a diretora de operações que gostou de você naquele primeiro almoço. O marido dela é editor de um portal de notícias. Perfeito. Onde ela está? Perto do bar. Então vamos lá. Eles atravessaram o salão de baile juntos, passando por Mallory e Colton, que os observavam confusos. Claramente, o desespero não era a reação que esperavam. Chloe os cumprimentou com um sorriso caloroso. Kayla, Wesley, que bom ver vocês. Chloe disse Kayla, preciso de um favor, um grande favor, e preciso dele agora. O que aconteceu? É uma longa história, mas resumindo, preciso falar com seu marido nos próximos 10 minutos. É urgente. Chloe olhou de Kayla para Wesley e depois de volta para Kayla. Isso tem a ver com aquela loira que tá te encarando com um olhar fulminante? Prente Kayla dijo. Ilocado intônimo sin flotia. E o homem arrogante ao lado dela? Totalmente. Chloe sorriu. Vou ligar para o David agora mesmo. Ele adora uma boa história. Ela pegou o celular e saiu andando. Wesley olhou para Kayla. Tem certeza disso? Não, ela admitiu, mas é melhor do que ficar parada esperando o desastre acontecer. E o que exatamente você vai dizer? Kayla respirou fundo. A verdade, ou pelo menos a parte dela que importa. O celular de Wesley vibrou. 8 minutos. Do outro lado da sala, Mallory checou o próprio celular e franziu a testa. Algo não estava saindo como planejado, e Kayla percebeu que pela primeira vez desde que tudo começou, ela não estava apenas reagindo, ela estava atacando. 6 minutos. Uma chamada de vídeo, e Kayla Harty estava prestes a contar sua história para um editor que ela não conhecia. O rosto de David Chen apareceu na tela do tablet que Chloe segurava. Ele tinha olhos curiosos e a expressão de alguém acostumado a ouvir histórias improváveis. Então você é a esposa misteriosa, disse ele. Tecnicamente eu sou a namorada não tão misteriosa, respondeu Kayla, e é exatamente sobre isso que eu preciso falar. Chloe disse que é urgente. Daqui a 5 minutos, um site de fofocas vai publicar uma matéria dizendo que meu relacionamento com Wesley Grayson é falso, que nosso casamento nunca existiu, que tudo foi uma farsa. David inclinou a cabeça. E isso é verdade? Parcialmente. Parcialmente. Como? Kayla respirou fundo. Não somos casados, nunca fomos. A história da lua de mel, da cerimônia privada, tudo isso foi inventado. Mas o relacionamento é real, ou pelo menos se tornou real ao longo do tempo. Essa é uma confissão interessante. É a verdade, e prefiro que a verdade venha de mim do que de alguém com seus próprios interesses. Quem seria essa pessoa? Colton Haynes, um executivo que tem uma antiga rivalidade com Wesley, e Mallory Vance, que bem, digamos que ela não ficou nada feliz quando Wesley apareceu com uma namorada. David sorriu. Isso parece uma novela. Acredite, eu também pensava assim, até vivenciar isso. Wesley apareceu ao lado de Kayla, entrando no enquadramento da câmera. David, disse ele, eu sei que isso é incomum, mas Kayla está dizendo a verdade. Nós exageramos na história inicial para evitar especulações da imprensa. Foi um erro meu, mas o que sentimos um pelo outro não é exagero. Wesley Grayson admitindo um erro, David arqueou as sobrancelhas. Isso sim é notícia. Você não faz ideia, murmurou Kayla. O que foi isso? Perguntou Wesley. Nada. Continue sendo humilde. Está funcionando. David riu. Vocês dois são sempre assim? Tipo o quê? Perguntou Kayla. Engraçado. Vocês parecem um casal de comédia. Somos um casal de comediantes, disse ela, só que sem roteiro e com consequências reais.
David olhou para Chloé, que observava tudo com um sorriso divertido. Você confia neles? Sim, concordo, respondeu Chloé. Kayla é a pessoa mais genuína que já conheci neste ramo. E Wesley? Bem, Wesley nunca sorriu tanto em eventos como desde que ela apareceu. Eu sorrio sim, protestou Wesley. Você costumava fazer uma cara educada, corrigiu Chloé. Isso não conta como um sorriso. Concordo, disse Kayla. Vocês estão se unindo contra mim. É isso que os casais fazem, querido, disse Chloé, dando um tapinha no braço dele. Acostume-se. David observou a interação por um instante. Tudo bem, disse ele finalmente. Vou publicar a sua versão, mas preciso de algo mais. Algo diferente. Que tipo de coisa? Algo que mostre que vocês são reais. Qualquer casal pode dizer que se ama. Poucos conseguem provar isso. Kayla pensou por um segundo. E se eu contar para ele sobre os ovos mexidos? Wesley olhou para ela, alarmado. Kayla pensou por um segundo. Com Kayla não. Ele queimou os ovos mexidos, disse ela a David, ignorando Wesley. Tentei ensiná-lo a cozinhar, e ele queimou os ovos em 3 minutos. Isso é quase fisicamente impossível, mas ele conseguiu. Isso é privado, disse Wesley. É hilário, respondeu Kayla, e mostra que você é humano. Bilionários humanos são simpáticos. Perfeito. Bilionários são desconfiados. David estava rindo. Ovos queimados. Perfeito. Tenho mais, continuou Kayla. Ele assiste a documentários sobre fungos, Dorme de Moletom, e uma vez admitiu que meu roteiro de viagem era melhor que o dele, mas só porque havia vinho envolvido. Kayla, disse Wesley, mas havia um sorriso em sua voz. O quê? Você quer ser simpático ou não? Quero que ainda me reste um pouco de dignidade. Dignidade é superestimada, acredite em mim. David verificou algo fora da tela. A matéria do outro site acabou de ser publicada, disse ele. Vou publicar a sua agora. Título: A verdadeira história por trás do casal mais comentado de Washington. As fãs. Funciona, disse Kayla. Perfeito. E Kayla? Sim? E se isso não der certo, e você precisar de um emprego, me ligue. Você tem talento para contar histórias. Vou me lembrar disso. A chamada foi encerrada. Kayla olhou para Wesley. Pronto, disse ela. Agora é só esperar. Você contou a ele sobre os ovos. Contei a ele sobre os ovos. A um jornalista que iria publicar isso para milhares de pessoas. Sim. Wesley ficou olhando para ela por um longo momento. Então, inesperadamente, ele começou a rir. Uma risada genuína, daquelas que transformam completamente seu rosto. Você é inacreditável, disse ele. Eu sei, escondi isso, faz parte do meu charme. O celular de Wesley vibrou. Uma mensagem de Helena, o artigo de David Shane, está viralizando. Comentários positivos. Colton Rains acaba de ser identificado como a fonte da outra história. Ele está sendo criticado por tentar destruir um relacionamento genuíno. Funcionou, disse Wesley, mostrando-lhe a tela. Funcionou, repetiu Kayla, sentindo um alívio imenso. Do outro lado da sala, Mallory estava ao telefone, com o rosto tenso. Colton tentava falar com ela, mas ela o ignorava. O plano dele saiu pela culatra. Chloé se aproximou. Você viu? As pessoas estão adorando a história do ovo queimado. Tem até uma hashtag, Garrison Cozinha Desastre. Uma hashtag, disse Wesley, sem expressão. Uma hashtag fofa, corrigiu Chloé. Isso é bom, confie em mim. Wesley olhou para Kayla. Você transformou minha humilhação na cozinha em uma estratégia de relações públicas. Transformei sua humilhação na cozinha em prova de que você é humano. Há uma diferença. A diferença é que agora todo mundo sabe que eu não sei cozinhar. Wesley, você é bilionário. Ninguém esperava que você soubesse cozinhar. Eu fiz. Suas expectativas são irrealistas. Bem-vindo ao mundo real. Mallory passou por eles naquele momento com o rosto vermelho de raiva. Isso não acabou, ela sibilou para Kayla. Eu sei, respondeu Kayla calmamente, mas por agora acabou para você. Mallory abriu a boca, fechou-a e saiu sem dizer mais nada. Colton tentou segui-los, mas foi interceptado por um homem que Kayla reconheceu como um dos investidores de Wesley. A conversa não parecia amigável.
Ele vai se meter em encrenca? Perguntou Kayla. Colton. Wesley observou a cena. Provavelmente, os investidores não gostam de pessoas que causam escândalos desnecessários. Bom. Você é vingativo. Injusto. Há uma diferença. Wesley sorriu. Eles saíram juntos da galeria, sentindo o ar frio da noite bater em seus rostos. O carro estava à espera, mas Wesley não se moveu em direção a ele. Kayla, disse ele. Sim. Obrigado pelo que você fez lá atrás. Você não precisava ter feito isso. Eu sei. Por que você fez isso? Kayla olhou para ele. Porque eu quis, porque você vale a pena, e porque em algum momento em meio a toda essa loucura eu percebi que não quero que isso acabe. Wesley deu um passo em direção a ela. Eu também não. Então o que fazemos agora? Ele a encarou por um longo momento, as luzes da cidade ao fundo, um futuro incerto pela frente. Não quero mais fingir, disse ele. Não em relação ao casamento, não aos sorrisos para as câmeras, não à história perfeita. Quero algo real com você. Kayla sentiu o coração acelerar. Wesley Grayson, você está me pedindo em namoro? Sério mesmo? Eu sou, sem contratos, sem advogados, sem estratégia, só nós dois. Só nós dois? Ela sorriu. Então sim. Wesley retribuiu o sorriso. E pela primeira vez desde o início de tudo, nenhum dos dois estava fingindo. O sim de Kayla ainda ecoava no ar quando Wesley deu mais um passo em sua direção. Washington D.C. brilhava ao redor deles, indiferente ao fato de que duas pessoas haviam acabado de decidir parar de fingir. O motorista esperou pacientemente ao lado do carro, uma brisa fria soprava pela rua, e Kayla não conseguia parar de sorrir. Você está sorrindo? Observou Wesley. Você também está sorrindo. Eu não sorrio. Você está literalmente sorrindo agora. Isto é um espasmo facial. Um espasmo facial que parece suspeitosamente feliz. Wesley riu, aquela risada que Kayla aprendera a amar nas últimas semanas, a risada que ele só mostrava quando baixava a guarda. Então, disse ela, o que acontece agora? Agora? Sim, você me convidou para sair, eu aceitei. Qual é o próximo passo? Precisamos assinar um contrato, fazer uma declaração oficial, pedir para a Helena atualizar a agenda. Você está zombando de momentos românticos de novo. É o meu mecanismo de defesa, lembra? Wesley deu mais um passo. Agora eles estavam tão perto que Kayla conseguia sentir o calor dele mesmo através do ar frio da noite. Talvez, disse ele suavemente, você não precise de defesa agora. Kayla sentiu o coração acelerar. Talvez não. Talvez você possa simplesmente estar aqui comigo, sem brincadeiras, sem estratégia, sem fingimento. Isso parece assustador. É mesmo. Você está com medo? Completamente. Ótimo. Ela sorriu. Pelo menos estamos com medo juntas. Wesley estendeu a mão e tocou o rosto dela delicadamente, como se estivesse tocando algo precioso. Kayla fechou os olhos por um segundo, absorvendo a sensação. Kayla, disse ele. Sim? Vou te beijar agora. Isso foi um aviso ou um pedido de permissão? Foi uma declaração de intenções. Muito formal para um beijo. Sou um homem formal. Percebi. Você vai continuar falando, ou... Kayla puxou-o pela gravata e o beijou. Não foi um beijo de filme com música dramática e câmera lenta. Foi melhor. Foi real. Eram duas pessoas que passaram semanas fingindo e finalmente puderam parar. No início foi um pouco desajeitado porque Kayla puxou com muita força e Wesley perdeu o equilíbrio por um segundo. Foi perfeito exatamente por esse motivo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi. Se você disser que é adequado, eu vou embora agora mesmo. Eu ia dizer incrível. Ah, então você pode continuar. Sobre você é impossível. Você já disse isso antes. E continuarei dizendo isso pelo resto da minha vida. Ao ouvir aquelas palavras, Kayla sentiu uma onda de calor percorrer seu peito. O resto da minha vida. Parecia uma promessa. Parecia algo do futuro. Vamos para casa? Perguntou Wesley.
Nossa casa ou sua casa? Nossa, disse ele sem hesitar. Se você quiser. Eu faço. Eles entraram juntos no carro, e desta vez Kayla não ficou do outro lado do banco. Ela ficou perto. A mão de Wesley encontrou a dela na escuridão e permaneceu ali durante toda a viagem. Naquela noite, eles conversaram até altas horas na biblioteca da cobertura, não sobre estratégias, eventos ou imagem pública, mas sobre infância, sonhos, medos, sobre todas as coisas que pessoas reais compartilham quando estão construindo algo verdadeiro. Wesley falou sobre a pressão de crescer como herdeiro de um império, sobre as expectativas impossíveis, sobre a solidão de estar sempre sendo observado. Kayla falou sobre crescer sem muito dinheiro, mas com muito amor, sobre sua mãe que tinha 2 empregos e sobre o sonho de fazer a diferença no mundo, mesmo sem saber exatamente como. Você já fez a diferença, disse Wesley, cadáver na minha vida. Isso é muito brega. Eu sei, estou praticando como ser romântico. Continue praticando, você está melhorando. As semanas seguintes foram uma mistura de ajustes e descobertas. O artigo de David Chen viralizou e a opinião pública estava totalmente a favor deles. As pessoas adoraram a história do casal improvável. Eles gostaram ainda mais da história dos ovos queimados. Wesley recebeu pelo menos 12 livros de receitas de fãs anônimos. Isto é humilhante, disse ele, olhando para a pilha de livros. Que fofo, corrigiu Kayla. As pessoas se preocupam com a sua alimentação. As pessoas estão zombando de mim com carinho. Há uma diferença. Nas primeiras semanas, Mallory Vance tentou recuperar o terreno perdido. Ela compareceu a alguns eventos, fez comentários sutis à imprensa e insinuou que a história do casal era exagerada. Ninguém acreditou nela. A simpatia do público estava com Kayla, e cada tentativa de Mallory de minar essa simpatia só a fazia parecer mais desesperada. Em um mês, ela já havia se mudado para a Califórnia, alegando novos projetos profissionais. Na realidade, segundo Helena, ela estava fugindo de sua própria irrelevância. Você sente pena dela? Perguntou Kayla a Wesley um dia. Um pouco, admitiu ele. Mallory não é má, ela apenas foi criada para acreditar que a manipulação é a única maneira de conseguir o que quer. Que triste. É verdade, mas isso não significa que precisamos deixá-la entrar em nossas vidas. Concordo. Colton Rains teve um fim menos digno. A tentativa de vazar informações sobre Kayla teve um efeito contrário desastroso para ele. Os investidores não gostaram de descobrir que ele usou táticas sujas para prejudicar os concorrentes. Uma investigação interna revelou outras práticas questionáveis. Em 2 meses, ele já não fazia mais parte da empresa. Ele está processando alguém? Perguntou Kayla ao ouvir a notícia. Ele está processando todo mundo, disse Wesley. É o que pessoas como ele fazem quando perdem. Será que isso vai dar em alguma coisa? Não, ele não tem um caso. Bom. Você é vingativo. Já discutimos isso. A vida de Kayla mudou de maneiras que ela não esperava, não apenas porque ela estava namorando um bilionário, mas porque finalmente tinha tempo e espaço para descobrir o que realmente queria. Com a ajuda de Chloe Chen, ela conseguiu um emprego em uma organização sem fins lucrativos, focada em comunicação para causas sociais. Não pagava tanto quanto o emprego anterior, mas era infinitamente mais gratificante. Você não precisa trabalhar, disse Wesley ao aceitar a oferta. Eu sei, mas quero. Por quê? Porque trabalhar me faz sentir útil, e porque se eu ficar em casa o dia todo vou reorganizar seu armário por cor, tamanho e ocasião, e você vai me odiar. Eu nunca vou te odiar. Você diz isso agora. Espere só até eu mexer com seus ternos. Wesley aprendeu a cozinhar, não muito bem, nem de forma impressionante, mas o suficiente para não queimar os ovos e preparar um jantar simples quando Kayla chegava cansada do trabalho. Isso é massa, disse ela certa noite olhando para o prato. Isso é. Você fez macarrão. Eu fiz isso sozinha, com supervisão mínima do YouTube. Wesley aprendeu graças a tutoriais de culinária no YouTube. Isso fica entre nós. Vou levar isso para o túmulo, logo depois de contar para absolutamente todo mundo. O relacionamento deles não era perfeito. Eles discutiam por coisas pequenas, como Wesley trabalhar demais e Kayla deixar roupas espalhadas pelo quarto. Eles discutiam sobre assuntos importantes, como o quanto de suas vidas deveria ser público e o quanto deveria permanecer privado. Mas eles sempre davam um jeito. Eles sempre conversavam.
Eles sempre escolhiam um ao outro. E isso, Kayla descobriu, era o que importava. Um ano depois, o convite era simples: papel creme, letras douradas, sem exageros. Wesley Grayson e Kayla Hart convidam você para a celebração do seu casamento. Tem certeza de que quer algo pequeno? Perguntou Helena pela 10ª vez. Poderíamos fazer algo grandioso, à altura da ocasião. Temos certeza, respondeu Kayla. Já tivemos grandiosidade suficiente. Queremos algo real. A cerimônia aconteceu nos jardins da propriedade de Wesley, na Virgínia. 50 convidados, flores simples, um pôr do sol perfeito. Renata era a dama de honra, obviamente. Ela chorou durante toda a cerimônia e negou que estivesse chorando. São alergias, disse ela, assoando o nariz. Alérgico a casamentos? Perguntou Kayla. Sou alérgica à sua felicidade. Meu sistema imunológico não estava preparado. Chloe Chen e seu marido estavam lá. Helena, que se tornara uma amiga improvável. Alguns colegas de trabalho de Kayla. Alguns sócios de Wesley, que eram pessoas genuinamente boas. Não Colton. Não Mallory. Sem drama. Os votos foram escritos por eles. Kayla, disse Wesley, segurando as mãos dela diante do celebrante. Há um ano, pedi que você fingisse ser minha esposa. Foi a decisão mais inteligente e mais tola que já tomei. Inteligente porque me levou a você. Tola porque pensei que poderia manter isso como uma estratégia. Risos entre os convidados. Você me ensinou que o controle não é tudo, continuou ele. Que rir é importante, que queimar ovos não é o fim do mundo, que amar verdadeiramente alguém significa aceitar o caos que vem com essa pessoa. Kayla sentiu os olhos arderem. Prometo te amar no caos e na calmaria, disse Wesley, em eventos tediosos e em noites em casa, nos momentos em que você fizer piadas inapropriadas e nos momentos em que você me puxar pela gravata, em todos os momentos. Sempre. Kayla respirou fundo. Wesley, disse ela, há um ano você apareceu do nada e me pediu para fingir ser sua esposa. Minha primeira reação foi pensar que você estava completamente louco. Mais risadas. Minha segunda reação foi aceitar, porque aparentemente eu também sou louca, continuou ela. Mas em algum momento, entre a primeira mentira e a última verdade, eu me apaixonei por você. Pelo homem que queima ovos. Pelo homem que assiste a documentários sobre fungos. Pelo homem que sorri de verdade quando pensa que ninguém está olhando. Wesley apertou as mãos dela. Prometo continuar fazendo piadas, disse Kayla. Prometo te afastar do trabalho quando você precisar. Prometo nunca deixar você esquecer que é humano. E prometo te escolher todos os dias, não por estratégia, não por conveniência, mas por amor. O beijo depois do sim foi melhor que o primeiro, mais seguro, mais cheio de esperança para o futuro. A festa foi exatamente o que eles queriam. Boa comida, música suave, pessoas que realmente importavam. Em um dado momento da noite, Kayla se afastou para observar tudo à distância. O jardim iluminado, os convidados rindo, Wesley conversando com Renata, provavelmente ouvindo histórias embaraçosas sobre Kayla na faculdade. Ela pensou no baile de gala beneficente de um ano atrás, a mulher sozinha junto à janela, com um vestido emprestado e o coração partido. A frase sussurrada que mudou tudo, finja ser minha esposa. Ela riu sozinha. Wesley apareceu ao lado dela segundos depois. Em que você está pensando? Sobre como a vida é estranha. Estranho como? É estranho, porque há um ano eu praticamente morava no sofá da Renata, e agora estou casada com um bilionário que não sabe cozinhar. Agora eu sei cozinhar. Você sabe fazer massa. A massa está cozinhando. A massa é essencial para a sobrevivência. Wesley sorriu. Você se arrepende disso? Arrepender-se de quê? Aceitar a farsa naquela noite. Kayla olhou para ele, o homem que começara como um estranho desesperado e se tornara o amor da sua vida. Nem por um segundo, disse ela. E você? Nem por um segundo. Ele a puxou para perto e a beijou suavemente. Sabe o que é engraçado? Disse Kayla quando se separaram. O quê? Você ainda me deve uma cesta de frutas. Wesley riu. Eu providencio isso amanhã. Com um pônei? Sem pônei. Casamento anulado. Você se casou comigo há apenas 3 horas.
Tempo suficiente para reconsiderar. Wesley a abraçou, rindo contra seus cabelos. Eu te amo, disse ele. Eu sei, ela respondeu. Eu também te amo, mesmo sem o pônei. E ali, sob as estrelas da Virgínia, rodeados pelas pessoas que amavam, Wesley e Kayla Grayson começaram o resto de suas vidas juntos. Sem fingimento, sem estratégias. Simplesmente amor e, ocasionalmente, ovos queimados. O que você achou da coragem de Kayla em transformar uma mentira desesperada em amor verdadeiro? Deixe sua opinião nos comentários. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. O fim.